Uma boa tarde a todos. Dando sequência aqui nas entregas de moções de aplauso. Essa terceira moção de aplauso é oferecida pela vereadora Estela Almagro ao projeto de extensão acadêmica A Diversidade de Todos Nós, da Unesp Bauru, pela promoção à inclusão no entendimento sobre diversidade cultural em suas mais diversas formas de manifestação e expressão. Lembrando que essa homenagem ela foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru e, nesse momento, eu já passo a palavra à vereadora Estela Almagro. Obrigada, presidente. Vou fazer a leitura aqui, que a gente procurou, ao fazer essa homenagem, para colocar a relevância e a importância do trabalho que vocês estão desenvolvendo a partir desse material, e nós buscamos construir com sede, né, em fontes que a literatura recente tem nos apresentado sobre essa pauta e sobre toda a violência que decorre dela, não é? Toda a intolerância, toda a incompreensão. Por isso, a importância de se colocar em evidência o trabalho que vocês fizeram, que vai, com certeza, já deve estar ajudando muitas famílias. A trajetória da luta LGBTQIAPN+, no Brasil e no mundo, foi e está sendo escrita pela dor e pela violência, mas, sobretudo, pela resiliência. Silenciamento, prisões, mortes e patologização. Até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Até hoje, em muitos países ocidentais, ser transgênero é considerado um transtorno mental. Um breve olhar sobre a evolução da situação da pauta revela um enorme atraso das instituições oficiais estatais e internacionais em dar tratamento adequado a estas minorias. Por outro lado, nenhum debate sobre reparação histórica é feito. E, continuamente, as soluções adotadas para a violência contra a comunidade são paliativas, retroativas e sem medidas concretas para minimizar verdadeiramente os danos. Portanto, a criminalização da LGBTfobia no Brasil é para ontem, mas deve vir com muitos outros avanços. A imersão da agenda relaciona-se de maneira intrínseca às mudanças que ocorreram no sistema internacional. A despeito da Guerra Fria ter suscitado uma conjuntura internacional bipolarizada de meados de 40 até aproximadamente 1990, houve a ocorrência de diversos movimentos sociais, sobretudo em países ocidentais, que viabilizaram a eclosão de agendas internacionais, tal como foi com a agenda LGBTQIAPN+. Como hoje, os Estados Unidos, a partir da década de 40 até meados dos anos 80. A rebelião de Stonewall, de 1969, que ocorreram nos Estados Unidos, e as mudanças que a nomenclatura homossexual perpassou, são condicionantes que contribuíram, em certa medida, para a imersão da agenda. Similarmente, esses condicionantes são considerados como propulsores para o advento da agenda da Organização das Nações Unidas. A partir da inserção das pautas LGBT na ONU, gerou-se uma agenda mais ampla para discussões e debates das pautas reivindicatórias, bem como o caráter mais jurídico passou a ser atribuído a eles. Mas seria possível dizer que o Brasil, enquanto um Estado democrático, tem promovido políticas públicas de inclusão das pautas LGBT? A priori, o movimento LGBT não possuía a abrangência política e o caráter identitário que se reconhece atualmente, sendo conhecido apenas como um movimento homossexual, com uma identidade que se pautava em reivindicações por direitos civis e não em classes sociais. Incorporado às reivindicações por direitos civis e fomentado pelo caráter identitário do movimento, havia a aspiração em adquirir recursos que promovessem uma mudança estrutural, ou seja, a busca por mudanças era inerente à identidade do movimento social. Como consequência, o Estado, enquanto instituição reguladora das ações sociais, tornou-se o próprio alvo de mudança estrutural, bem como provedor dos recursos necessários para que a mudança fosse
efetivada. Para que um movimento social se perpetue, entretanto, é necessário que a identidade coletiva seja sustentada através de novos arranjos e instituições que melhor o impulsionem. O movimento contemporâneo pode ser considerado como resultado de um complexo processo que permeia a noção de homossexualidade e identidade de gênero. Apesar da resultante vigente possuir ascendências em movimentos de diversos locais, como Amsterdã, Copenhague, Paris e Grã-Bretanha, foi nos Estados Unidos que, em meados das décadas de 50 e 80, surgiram organizações que proliferaram crenças políticas e práticas catalisadoras da criação de um caráter mais identitário e mais singular ao movimento. Inicialmente, a luta centrava-se na consolidação de uma identidade homogênea do grupo, bem como na construção de uma imagem pública mais respeitável para os homossexuais e na sua plena integração à sociedade. Apesar das reivindicações por direitos civis ser o pilar identitário do movimento, ao decorrer das décadas de 40 e 50, o movimento não possuía uma identidade homogênea. Isso se deve a dois fatores. O primeiro se refere diretamente aos indivíduos homossexuais. Estes ainda não haviam internalizado um sentimento de pertencimento ao grupo ou ao movimento. O isolamento que indivíduos se encontravam dificultou que essa identidade se difundisse e concretizasse de maneira mais categórica. Logo, a segregação dos indivíduos resultou em uma fragmentação interna e em um fraco ativismo. O segundo fator que impedira a consolidação identitária do movimento foram as teorias e estudos biomédicos acerca da homossexualidade. Estes procuravam circunscrever um modelo ideal de sexualidade respaldado na heterossexualidade e adotava a identidade de gênero como correspondente ao sexo biológico do indivíduo. Como consequência, as teorias biomédicas passaram a atribuir um caráter patológico à homossexualidade. Os estudos biomédicos impactaram significativamente o movimento e a imagem dos indivíduos que se reivindicavam, de forma que relatórios produzidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos degradaram o caráter pessoal de gays e lésbicas, e sustentando que os homossexuais encarnavam uma ameaça à segurança nacional. Isso se deve principalmente ao fato de que Joseph McCarthy, senador norte-americano pelo estado de Wisconsin, em 47 a 57, compreendia que indivíduos que não compatibilizavam com a imagem heteronormativa convencional eram potenciais inimigos do Estado. McCarthy promoveu uma forte repressão e caçada a homossexuais, principalmente a partir da publicação de relatórios elaborados pelo Departamento de Estado que debatiam a questão de pessoas gays atuando em cargos públicos. Portanto, a categorização do homossexual enquanto ameaça partia do pressuposto de que esses indivíduos eram desequilibrados e instáveis, que possuíam forte tendência a se envolver em atos perversos. À vista disso, o termo homossexualismo foi imposto a homens e mulheres gays por definição médica com caráter patológico. Após esses episódios, diferentes organizações surgiram nos Estados Unidos com o intuito de viabilizar forças políticas que fomentassem a mobilização do movimento, como, por exemplo, a Fronte de Libertação Gay, a Aliança Ativista Gay, a Força Tarefa Nacional Gay e o Lobby Nacional dos Direitos Gays. Através da militância desses grupos, em especial do Fronte da Libertação, questões sobre a sexualidade e identificação do indivíduo enquanto homossexual foram modeladas de maneira que contribuíram para a definição dos interesses e da identidade do movimento, antes turvos e pouco delineados. A institucionalização de uma abordagem teórica que se fundamenta em conceitos, questionamentos e debates derivados do ativismo gay representa a magnitude que o assunto adquiriu, atravessando a esfera social e instaurando-se na esfera acadêmica, para então projetar-se internacionalmente. Ligado a esse alastramento da teoria, o segundo ponto se refere ao fato de que o uso da teoria não se restringiu aos Estados Unidos. Esta repercussão pode ser interpretada como uma difusão
divulgação das questões, conceitos e concepção política inerentes aos movimentos gays preponderantes da época, que se tornaram características fundamentais da agenda LGBTQIAPN+, de forma muito mais ampla. Neste contexto, o projeto de extensão acadêmica do Departamento de Comunicação, a diversidade de todos nós, da Universidade Estadual Paulista, Unesp Bauru, coordenado pela professora doutora Viviane Lindsay Cardoso, que está doente, né? Acometida de Covid, infelizmente, não pôde estar aqui conosco hoje. A atividade que teve início no segundo semestre de 2023 e que conta com a colaboração de professores e alunos de graduação e pós-graduação, além de parceiros externos, como a Cinemacoteca Digital Bauruense, tem como objetivo estimular o acesso e o consumo de obras audiovisuais ligadas à diversidade cultural, seja na apresentação do tema em seu conteúdo ou que integre sua origem e ou produção realizada em núcleos sociais diversos. Com o propósito de promover o desenvolvimento dos conteúdos, o grupo se dedica ao incentivo e ao engajamento da conscientização social por meio do consumo audiovisual, combatendo comportamentos sociais dissonantes ao cumprimento dos direitos humanos, tais como o extremismo, radicalismo e a violência nas diversas instâncias sociais. No último mês de junho de 24, o projeto de extensão escreveu um importante marco na sua atividade de formação, com a publicação do Manual sobre Gênero e Sexualidade, disponibilizado nas redes sociais do grupo, iniciativa que visa oferecer para toda a sociedade, em uma abordagem simples e acessível, informações para auxiliar na compreensão sobre a diversidade que envolve termos, expressões e temáticas relevantes ligadas às questões de gênero e de sexualidade. Elaborado por estudantes do curso de jornalismo e demais membros do projeto, o documento visa esclarecer conceitos fundamentais para aqueles que desejam iniciar ou aprofundar os conhecimentos sobre questões essenciais pertinentes à sociedade, expressos nas culturas, nos credos, no gênero, raça, deficiências, buscando assim gerar transformações benéficas, voltadas para os grupos sociais mais vulneráveis. Diante do exposto é que oferecemos esta moção de aplauso ao projeto. Meu nome é Bernardo e essa é a Larissa. A gente é integrante do projeto e estamos aqui hoje para representar ele, né? Primeiro, queria começar agradecendo, né, pela confiança, pelo reconhecimento e pela oportunidade de estar aqui hoje, né? E falar um pouco sobre o nosso projeto também. Queria salientar isso que já foi dito sobre os agradecimentos, principalmente à vereadora Estela e aos seus assessores, o Júnior e o Luiz Gustavo, por auxiliarem nessa ideia de um diálogo horizontal e essa conexão entre a universidade e a sociedade, num âmbito maior de ter essa conexão e mostrar que não são campos totalmente separados e que um pode ajudar o outro. Esse primeiro manual foi desenvolvido com a professora Viviane Lindsay, né, que não pode estar aqui hoje, mas como coordenador do projeto, como coordenador do manual, falando com ela, a gente resolveu que a gente ia fazer um manual que pudesse falar com o público que não tem muito conhecimento sobre o assunto, né? Então, a gente fez um manual com uma linguagem mais simples e a gente chegou até a desenhar algumas partes para as pessoas entenderem mesmo, né? Então, o objetivo desse manual é ter essa conversação com a pessoa que não tem muita ideia do que está falando e introduzir o assunto de forma devagar e lúdica, de certa forma. E, para finalizar, o manual é só uma das ações do nosso projeto, de novo, com essa ideia de unir a academia com a sociedade, mostrar que são
regiões próximas. O Diversidade de Todos Nós apresenta todos os tipos de diversidade, de uma maneira simples, didática, tanto para reconhecer que essa diversidade existe, que todas essas identidades existem em conjuntos e que elas merecem ser respeitadas, e você precisa conviver com elas de maneira respeitosa. Professor Segala, que também é egresso da Unesp, a gente sabe a importância que a universidade tem, o papel da universidade pública. Eu achei fantástico, porque lendo lá, inclusive na matéria que vocês concederam para a imprensa, junto com a professora, a preocupação com os núcleos familiares, né? As pessoas não entendem, e aí as pessoas acabam rotulando, e as pessoas falam, é muita letra, mas não entende que são muitas lutas, né? Então, cada letra tem um significado, tem um porquê, e, apesar da dificuldade da sociedade em entender, ela é obrigada a respeitar. E eu acho que esse é o debate do respeito que vocês conseguiram trazer de uma maneira muito clara, e, sendo estudantes, isso é muito fantástico, né? É o espaço do conhecimento, do saber, é a universidade, sobretudo a universidade pública. Viu? Então, mais uma vez, parabéns. Parabéns. Eu peço que os homenageados permaneçam para receber o cumprimento dos vereadores, dos assessores. E nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção de aplauso às 15h10.